Olá, de novo, professor Rony Estrela, para a correção das provas do oficial da PM, hoje de História. Vamos lá, vamos começar falando um pouco mais sobre essa prova que foi um pouquinho polêmica, né? Mas vamos ver se a gente consegue traduzir um pouco mais as ideias aqui que a banca tentou fazer, tá? A prova, na verdade, foi uma prova muito longa e que a gente teve algumas modificações em relação ao conteúdo, mas em síntese a prova foi muito boa, foi muito bem aplicada. E a gente vai começar então a fazer algumas questões que envolvem algumas polêmicas, mas que na verdade a coerência dos assuntos estão muito bem engendrados, tá? Vamos lá, vamos começar. Prova 1, questão 31 diz o seguinte: leia o texto a seguir. É óbvio que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque a leitura ela compõe muitos assuntos que envolvem basicamente a parte que finaliza as questões. Então é importante a leitura. Não fique com preguiça, porque na hora você vai ter que ter todo o tempo do mundo para fazer essa leitura. Vamos lá, olha só. A mudança da corte para o Brasil, você já sabe que está falando sobre império, tá? É um plano muito antigo em Portugal, mas em 1807 o príncipe regente não tinha escolha. Ou fugia, ou muito provavelmente seria preso e deposto por Napoleão Bonaparte. Todo mundo sabe que a ideia da vinda da família real no Brasil, ela já era um acontecimento anterior à chegada da família real. Inclusive desde a época da formação da grande crise que foi exatamente a ideia da Inconfidência Mineira. Já existia um grande medo do Brasil, de o Brasil se fragmentar em várias nações. Então por isso a ideia de vir para o Brasil era uma coisa antiga. Já existia o medo de que o Brasil fosse fragmentado. Por isso, não foi novidade a família real vir para o Brasil em 1808. Saiu em 1807, sob a ameaça de Napoleão Bonaparte, e automaticamente chegou aqui em 1808, onde você teve um processo de ameaça por parte dos franceses e ajuda por parte dos ingleses, formando então o nosso império, o nosso império luso aqui no Brasil. Então vamos lá, continuando. Como aconteceu alguns meses mais tarde, com a monarquia espanhola, quer dizer, na verdade, a monarquia espanhola foi diferente da de Portugal. A Espanha, na verdade, ela enfrentou Napoleão. Por isso, acabou. Um dos motivos para o processo de independência da América Hispânica. No Brasil foi diferente. No Brasil, houve um processo de ajuda dos ingleses, com a chegada, inclusive, em relação às ideias de favorecimento econômico. Então, a família real veio para o Brasil. A da Espanha, não. Por isso que o Brasil se manteve uma monarquia e a América Hispânica, não. A América Hispânica, ela, basicamente, criou-se repúblicas. Essa foi uma das grandes diferenças, ok? Se não havia alternativa, também não se justifica o uso de malabarismos semânticos para amenizar ou disfarçar o que de fato ocorreu. Uma fuga pura e simples. Apressada, atabalhoada, sujeita a erros e improvisações. A pressa foi tanta que na confusão da partida, olha só, centenas de caixas repletas de prata das igrejas e milhares de volumes da preciosa Biblioteca Real, entre outras coisas, ficaram esquecidos no cais de Belém, em Lisboa. Então, isso é um texto da época, e que até diziam-se, inclusive, que a rainha falou o seguinte: para que estamos correndo? Não estamos com pressa. Então, ela falou exatamente isso. Eles vão achar que estamos fugindo. Então, esse foi um texto muito importante para nós entendermos o princípio. Vamos lá. Com base no texto, nos conhecimentos sobre os antecedentes da vinda da família real portuguesa para o Brasil e as transformações, olha só, em posteriores que decorreram deste ato, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Nesta época, Portugal era governado pelo príncipe regente, Dom João, em lugar de sua mãe, Dona Maria, doente mental. Dom João tentou contemporizar, lançando mão de um expediente. Propôs a Inglaterra que apenas fingiria atender às exigências francesas, ou seja, declararia guerra, fecharia os portos e expulsaria os ingleses apenas aparentemente. Chegou mesmo a propor o casamento de seu filho de 9 anos, Dom Pedro, com uma sobrinha de Napoleão. Vocês acreditam que existe uma coerência nesse assunto? Porque, na verdade, havia até um processo relativo a isso. Vamos ver as outras. Uma das pretensões de Dom João ao vir para o Brasil era trazer consigo o acervo da Biblioteca Real, pois temia que ele fosse destruído pelo exército napoleônico. Este zelo com o acervo da Biblioteca Real deve-se ao fato de um terremoto que a destruiu no ano de 1755.
Juntamente com a reconstrução da cidade, iniciou-se a restauração do acervo. Posteriormente, o acervo foi mandado para o Brasil e ano de 1810, por decisão de Dom João, foi fundada na cidade do Rio de Janeiro a Biblioteca Real, hoje chamada Biblioteca Nacional. Isso é uma coerência, né? Na verdade, a Biblioteca Nacional é hoje no Rio de Janeiro, funciona no Rio, na Rio Branco, que realmente foi reconstruída por Dom João. E a 3. O Rio de Janeiro passou a contar com as estruturas típicas de capital. Foi estabelecida a Biblioteca Real, surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a funcionar no Brasil. Foram instaladas gráficas e diversos setores de prestação de serviços antes inexistentes. Então, você acha que essas transformações realmente aconteceram? Então, qual foi o sentido dessas transformações e qual o objetivo exato em relação a esse processo? Tá? E a 4. Em represália pela invasão de Portugal, Dom João declarou guerra à França e invadiu a Guiana Francesa em 1809, devolvendo-a em 1817 após um acordo de paz realizado com Napoleão Bonaparte. O que vocês achavam? Que, na verdade, acordo ficou meio estranho, né? Mas como é que a gente pode entender que essas relações de produção, essas relações de saída da desocupação de Portugal em relação ao Brasil, como é que você teve como referência prática e política em relação ao processo da própria formação do Brasil em termos de Reino Unido? Tá? Então, por exemplo, a questão 1, né, ela está coerente porque, realmente, né, a vinda da corte para o Brasil foi uma vinda basicamente inusitada devido ao processo de saída de Dom João e, principalmente, ele estava governando em lugar da mãe dele, pois a mãe dele realmente era uma louca, chamada de Virgem Maria louca, não tinha condição de governar, ele governava em função da mãe. Né? A questão 2 está correta por quê? Porque justamente, se você for observar, na verdade, né, ela diz o seguinte: uma das pretensões de Dom João é vir para o Brasil e trazer consigo o acervo da Biblioteca Real. E como trouxe? Né? Por quê? Porque havia tido um terremoto realmente em Portugal e esse acervo tinha perdido. Então, trazendo para cá, automaticamente ele garantiria para a elite brasileira o processo de formação intelectual que existia naquele momento. Tá? E a questão 3, que faz referência exatamente ao Rio de Janeiro, estabelecendo a sede da Corte Real aqui dentro, tá? Surgiu basicamente os jornais, funcionava a instalação gráfica, diversos setores, e basicamente a ideia de formar no Brasil um Reino Unido foi uma pretensão inclusive inglesa. Então, fatalmente, a resposta correta, letra C, 1, 2 e 3, a 4 está incorreta. Por que a 4 está incorreta? Porque Dom João declarou guerra à França, ou seja, beleza. Mas em 1817, Napoleão já estava preso, né? E já tinha, inclusive, morrido. Então, automaticamente, não houve acordo com Napoleão, tá? Houve, na verdade, uma invasão por represália, até porque não existia mais governo napoleônico. Quem estava governando a Europa era o Congresso de Viena. Por isso, não houve acordo. Então, a questão 4 está incorreta, as outras estão corretas em relação às questões que envolvem a vida da família real para o Brasil. Tá? Continuando, vamos lá. Questão 32. Observe a figura e leia o texto a seguir. Né? Essa figura é emblemática. Essa figura é uma figura que foi criada posterior ao Império. Né? Isso foi criada na República, para fazer referência aos homens de patriotismo do Brasil. Por exemplo, Tiradentes, né? Pedro I, Deodoro da Fonseca. Então, os caras que foram referências de formação da República Brasileira e que foram referências ao processo de independência. Tá? Isso foi feito posterior. Alguns estudiosos dizem que essa imagem nunca existiu. Tá? E que essa imagem, na verdade, foi uma imagem construída a partir de uma semelhança de Dom Pedro I em relação a Napoleão Bonaparte, que ele tinha como exemplo. Tá? Então, foi uma imagem que foi criada posterior ao Império. Tá? Então, observando a imagem, é o seguinte: o destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Todo mundo sabe que Dom Pedro, na verdade, estava no Brasil por uma questão de forçação de barra, até porque ele não era brasileiro, ele era português e governava o Brasil por imposição de uma ordem até então estabelecida pelo poder moderador. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 4h30 da tarde de setembro de 1822, 7 de setembro, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. É o que realmente se fala, né? E não estava nem em cima de um cavalo. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida, não se sabe se realmente isso é uma verdade. Mas, enfim, isso são chamadas de fofocas históricas, né? Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado, ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista,
ou água contaminada das bicas de chafarizes. Isso pode ser uma verdade, não se tem notícia e nem documentação sobre isso. Com base na figura, no texto e nos conhecimentos sobre o processo de independência brasileira, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. A montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão que meio século mais tarde o pintor Pedro Américo, né, que faz referência justamente à imagem, né, colocaria no quadro Independência ou Morte, também chamado de Grito do Ipiranga, a mais conhecida cena do acontecimento. Quer dizer, a montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão. Segundo o texto, isso pode ser uma verdade. Vamos lá. O príncipe regente não estava vestido com trajes reais. Suas vestimentas no dia da proclamação da independência brasileira eram de um simples tropeiro e ainda por cima com cólicas intestinais. O texto mostra isso, vamos analisar isso, né? E o terceiro, Dom Pedro era um homem corajoso e decidido. No dia 7 de setembro de 22, leu uma correspondência oficial portuguesa informando sobre o embarque de soldados lusitanos para atacar a cidade do Rio de Janeiro e, após uma breve reflexão, proferiu as palavras de independência ou morte. Então vamos ver que se na verdade essa formação, essa ideia de ser um homem corajoso e decidido realmente é uma verdade em relação ao projeto. Até porque Dom Pedro, ele não era esse homem corajoso como a gente acredita, né? Mas, enfim, existe um contexto sobre isso, né? 4. Segundo o relato do padre Belchior, presente na hora do ato de independência, demonstra um príncipe menos heróico que se manifestou perante poucas pessoas de forma mais branda. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Pela descrição do padre Belchior, não houve sobre a colina do Ipiranga o brado independência ou morte, que tem uma coerência histórica nos dias de hoje. Então, se você for observar, a questão 1, que faz referência, né, às ideias, olha só, montaria usada, segundo o texto, realmente não foi um alazão, né? Porque algumas contradições históricas dizem o seguinte, que ele não estava montado nem em um cavalo, estava montado em uma mula, né, em um jegue, porque a região onde aconteceu o Ipiranga é uma região muito montanhosa, e cavalo não sobe montanha, tá? E aí diz o seguinte, quer dizer, na verdade, a 2, né? Vamos lá, voltando a 2. O príncipe regente não estava vestido com trajes reais. Suas vestimentas no dia da proclamação da independência brasileira era de um simples tropeiro e ainda por cima com cólicas intestinais. O texto mostra isso e realmente é uma verdade, porque na verdade Dom Pedro veio de uma região que até então ele não estava em nenhum momento em trajes típicos de um processo de separação, até porque aquilo aconteceu de maneira muito, vamos dizer assim, descontraída, né? Foi uma questão que envolveu naquele momento e que não estava preparado para isso. Isso realmente aconteceu, tá? E a questão 4, que diz o seguinte, segundo o relato de padre Belchior, presente na hora do ato da independência, mostra que o príncipe menos heróico, isso é uma verdade, Dom Pedro nunca foi um heróico, até porque ele sabia que ele iria herdar o trono, né, português, de que se manifestou perante poucas pessoas de forma mais branda. De hoje em diante, estão quebradas as relações, ele falou isso, nada mais quero com o governo português, ou seja, desobedecendo seu pai em Portugal, proclama o Brasil para sempre separado de Portugal. Pela descrição do padre Belchior, não houve sobre a colina Ipiranga o brado, ou seja, aquela imagem, como eu já havia dito antes, nunca aconteceu, foi uma reconstrução pós-império na República para demonstrar o patriotismo do Brasil. Então, nada mais justo você colocar 1, 2 e 4 como a coerente. É óbvio que essa questão, você tinha que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, das relações. Pelo texto, dá para você, por eliminação, colocar algumas ideias em relação à ideia de que aquilo não aconteceu de maneira positiva. Mas, se você tivesse um conhecimento a mais sobre isso, para mim, foi uma questão que faz muito à cabeça a ideia de que ela foi de caráter até mesmo difícil. Porque se você não prestar atenção no texto, você não consegue fazer a questão. Mas, de certa forma, se você prestar atenção bem no texto e na localização que se tem, você consegue matar a questão. Então, a resposta correta, letra D. Ok? 33. Mais uma com texto grande, presta atenção. Frau Dailer era uma mulher irritadiça, de óculos grossos e olhar implacável. Tinha criado esse olhar, nefando para desestimular a própria ideia de alguém roubar sua loja, que ela ocupava com postura militar, voz gélida e até uma respiração que cheirava Heil Hitler. A loja em si era branca e fria, completamente exângue. A casinha espremida ao seu lado
tremia com um pouco mais de severidade do que as outras construções da rua Heimel. Frau Deiler administrava esse sentimento, servindo como único produto grátis de suas instalações. Ela vivia para a sua loja, e a sua loja vivia para o Terceiro Reich. O Terceiro Reich, todo mundo sabe, é o terceiro reino alemão criado por Adolf Hitler, ok? Mesmo quando começou o racionamento mais para o fim do ano, sabia-se que ela vendia por baixo do pano algumas mercadorias difíceis de obter e doava o dinheiro para o partido nazista. Então o texto mostra uma lojista que colaborava com o Terceiro Reich, nazismo. O texto fala sobre isso, tá? O texto retrata o comportamento de uma comerciante na Alemanha nazista e diz o seguinte: com base nos conhecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial e a formação do nazismo, tá? Assinar a alternativa incorreta. Vamos lá. A expansão japonesa na Ásia levou o Japão a entrar em conflito com a União Soviética e com outros países imperialistas e ocidentais. Em seguida, o país se uniu aos alemães e italianos, formando com eles o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Os três países assinaram um pacto anticomitém para combater o comunismo internacional. Vocês acreditam que essa questão é uma questão correta ou incorreta? Havia a ideia da Ásia, do Japão, da União? Vamos analisar as outras, tá? Como exemplo das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, encontra-se o massacre sistemático e organizado das minorias, judeus, ciganos, homossexuais em campos de extermínio, especialmente construídos para tal finalidade que alcançou cifras de milhões de vítimas e chocou o mundo, chamado Holocausto, né? Observando-se que essa a letra B é uma questão até coerente, que isso realmente aconteceu, né? Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo e em agosto declarou guerra após o afundamento de diversos de seus navios com as submarinos alemães. Imediatamente após a declaração de guerra, iniciou-se a preparação de um contingente militar para ser enviado à frente de batalha da Europa. Isso aconteceu no governo, inclusive, de Getúlio Vargas, aonde Getúlio Vargas era basicamente um líder simpatizante do nazismo. Ele acabou rompendo com um eixo e entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma questão coerente. D. Nomes como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, dentre outros, celebrizaram-se como campos de trabalho assalariados, onde se praticava o ensino e respeito ao Terceiro Reich. A obra conhecida como Mein Kampf, né, chamado livro Minha Luta, que era a Bíblia da Alemanha, né, o Mein Kampf foi o livro que inspirou o nazismo, criado por Adolf Hitler enquanto ele estava na prisão. Tá? Era o livro doutrinário de todos os cidadãos que ali habitavam. Se você for pensar de maneira coerente, tá? Aqui está dizendo o seguinte, a questão incorreta. Responde para mim. Quando que Auschwitz, Treblinka e Sobibor, dentre outros, celebrizaram como campos de trabalho assalariado, onde se praticava o ensino e respeito ao Terceiro Reich? Vamos observar essa questão. É óbvio que não. Né? Por quê? Auschwitz, campo de extermínio. Entrava lá, morria. Treblinka, trabalho forçado. Ou morria ou ia trabalhar em algum lugar até você morrer. Sobibor, na verdade, né? Era um campo de trabalho e era um campo também de produção e que não se recebia salário. Então, na verdade, todas as outras estão coerentes porque, se você for pensar, Japão realmente se juntou à Itália e à Alemanha. Isso é coerente, tá? Se você for pensar de maneira positiva, em 42 o Brasil entra na guerra com os pracinhas, né? E a letra B diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, judeus, ciganos e homossexuais foram exterminados nesses campos de concentração. Então essas estão corretas. A pergunta pede a incorreta. E, obviamente, gente, em nenhum momento Auschwitz e que em um campo de concentração praticava-se respeito e ensino ao Terceiro Reich, e sim extermínio. Então a resposta correta é a letra D, de dado. Continuando. 34. O 15 de novembro é uma data sem prestígio no calendário cívico brasileiro. O que se comemora em 15 de novembro, né? Ao contrário do 7 de setembro. Então você vê, Proclamação da República e Independência do Brasil. Vamos lá. Dia da Independência é comemorado em todo o país com desfiles escolares e militares.
O feriado da proclamação da República é uma festa tímida, geralmente ignorada pela maioria das pessoas. O texto é até interessante. Vamos lá. Com base nos conhecimentos sobre os principais fatores que levaram à ocorrência da proclamação da República no Brasil, assinale a opção incorreta. Vamos lá. As mudanças ocorridas no Brasil já não condiziam mais com o sistema monárquico, tais como o uso da mão de obra assalariada, o desenvolvimento da indústria e do comércio. Isso está correto? Vamos lá. O crescimento e fortalecimento dos ideais republicanos, principalmente no meio militar, por causa da vitória do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, que além de fortalecer os militares, colocou os oficiais brasileiros em contato com os países republicanos, nos quais o Exército tinha estreita relação com o governo. Né? Coerente. A Guerra do Paraguai realmente, mas vou explicar isso, tá? Foi um dos atributos que levam à ideia do republicanismo e principalmente da ideia do fim da escravidão no Brasil. C. O fato de o Brasil ser o único país da América a manter o sistema republicano. Vamos lá? O fim da escravidão brasileira. Então, segundo o texto, né, com base nos conhecimentos, os principais fatos que levaram à ocorrência da proclamação da República no Brasil, uma tímida e alternativa em relação a isso é o quê? Vamos lá, incorreta. A letra A ocorre? Não. Letra C. O fato de o Brasil ser o único país da América Latina republicano que é incorreto. Por quê? O Brasil não é o único país. Com a proclamação da República, outros países, inclusive antes do Brasil se tornar uma república, como por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, foram países que tornaram-se repúblicas ainda quando o Brasil era uma monarquia. Então a incorreta diz o fato de o Brasil ser o único país. Não. Tá? Existiam monarquias até mesmo antes do Império. Por isso que essa questão é incorreta em relação às outras que estão corretas em relação ao Brasil, em relação ao comércio, aos ideais republicanos e o fim da escravidão, que foi um dos motivos para o fim da República. 13 de maio de 1888, a escravidão acabou. Um ano depois, a República foi instaurada no Brasil. Ok? Vamos lá. 35. Mais um texto. Logo depois, a Polícia Federal, PF, prende também Gilberto Gil. Os dois são levados para o quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, onde funcionava, né, o órgão de repressão, o DOI-CODE. Passam o Réveillon em 69 na cadeia. Lá, Caetano encontra outros presos, como Enio Silveira, dono da editora Civilização Brasileira, a mesma dos livros de Bertrand Russell, que lhe empresta O Estrangeiro, de Camus. Depois, transferido para o outro quartel, em Vila Militar, no subúrbio de Deodoro, zona norte do Rio. Na cela ao lado, Gil divide espaço com Paulo Francis, Ferreira Goulart e outros intelectuais. Caetano vai parar na barbearia do quartel e perde a cabeleira selvagemente grande, cultivada por quase 2 anos. Inclusive tem até uma música, né, pra gente se lembrar, em que Gilberto Gil canta, né, a ida dele para o exílio. Que ele diz assim: alô, alô, Realengo, aquele abraço. Né? O que ele quis dizer com isso? Ele estava preso em Realengo, no quartel, e ele estava indo para o exílio. Tudo que ele lembrava do Brasil, inclusive Realengo, que foi o órgão que ele ficou preso, lá no comando militar, né, lá em Realengo, ele está dizendo aquele abraço, ele estava indo embora do Brasil. Ele fez uma música em homenagem, que é homenagem não, né? Como uma crítica à sua ida ao exílio, dizendo alô, alô, Realengo, aquele abraço. Ele estava indo para o exílio. Tem a ver até com a ideia de Gil sendo preso, ok? Isso foi só para a gente se descontrair. Vamos lá. Após 2 meses na cadeia, são transferidos para Salvador e lá permanecem confinados por mais 4 meses. 4 meses, proibidos de se apresentar em público e de dar entrevista. Tomam o caminho do exílio. Ao embarcar para Londres, um dos policiais afirma para Caetano: não volte nunca mais. E se pensar em voltar, se entregar logo, que chegue para nos poupar trabalho. Foi a ideia que o policial falou para ele. Com base no texto, nos conhecimentos que você tem sobre ditadura militar brasileira, 64 a 85, ou seja, 21 anos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O episódio apresentado no texto foi vivenciado no período em que estava no poder o general Emílio Garrastazu Médici. Nesta época, a ditadura militar assumiu sua face mais cruel, enquanto ostentava um
jeito bonachão e simples que costumava ir ao estádio para ver os jogos do Flamengo com um radinho de pilha, Médici submeteu os meios de comunicação à rigorosa censura e deu carta branca a esquadrões da morte e aparelhos repressivos para prender, torturar e matar quem usasse opor-se à ditadura. De certa forma, essa questão está até coerente, mas a gente vai observar as outras para a gente observar e qual coerência tem mais em relação a isso, tá? Vamos lá. O texto relata um acontecimento ocorrido no governo do Marechal Humberto Castelo Branco. Este que foi o primeiro da série militares que ocuparam a presidência da República após o golpe de 64, intervenção que prometeram ser breve, mas que se prolongou por 21 anos. Também tem alguma coerência, mas vamos lá. A prisão de Caetano Veloso, no Réveillon de 69, como abordado no fragmento textual, ocorreu no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, segundo o presidente do Círculo Militar, de acordo com a historiografia, que assumiu a presidência em 15 de março de 67 e decretou o ato institucional número 5, o famoso AI-5, no dia 13 de dezembro de 68, e promovendo a riqueza de poucos à custa da miséria de muitos. E a letra D, o acontecimento relatado no texto está relacionado ao governo Geisel, que começou a libertar aos poucos os jornais que estavam sob censura. Então, se você for pensar de maneira positiva, né, você observa que a questão que envolve a letra A, né, a certa por quê? O período está relacionado ao governo de Garrastazu Médici, né? Você observa o seguinte, que nesse período foi o período onde você teve o que se chamou de milagre econômico. Só que esse milagre econômico, na verdade, acontece no final do governo em que você tem Costa e Silva e o início do governo de Médici, que foi na década de 70. Então ele pegou o exílio dessas pessoas, né, desses artistas, que estavam, na verdade, indo embora no período áureo do regime militar, onde o AI-5 praticamente reprimiu muita gente e mandou muita gente para o exílio. Inclusive, tinha nessa época uma frase muito famosa que dizia o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então você observa que realmente a letra A ela é coerente de acordo com exatamente o contexto do período em que esses artistas saíram do Brasil e foram exilados. Ok? Beleza. Questão 36. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira, 27 de 4 de 2014, uma resolução declarando inválido o referendo realizado no início do mês do território ucraniano da Crimeia. Questão da Crimeia, né, sobre a Rússia, que até hoje ainda remonta os problemas em relação aos acontecimentos lá da Ucrânia e tal. No qual foi aprovada sua anexação à Rússia, em uma votação que as nações ocidentais disseram ter sido mais um reforço no isolamento russo, até porque é uma das questões que envolve a questão do petróleo. As resoluções da Assembleia Geral não são de cumprimento obrigatório, mas representam a pressão da comunidade internacional quando aprovadas por um grande número de países. Preste atenção nessa questão, que é uma questão muito atual, né? Diz o seguinte: o texto aborda sobre a questão da Crimeia, uma área de importância econômica para os russos e ucranianos. O impasse constatado é um resquício da Guerra Fria. Isso é uma verdade, até porque a Rússia, aquela região, pertencia à antiga União Soviética, e por pertencer à União Soviética, ela é uma república que foi separada. Então, com base nos conhecimentos sobre o período da bipolarização, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, do planeta e suas consequências, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Em 49, diante do crescimento da tensão das relações entre os mundos capitalistas e socialistas, foi fundada, por iniciativa dos Estados Unidos, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, organismo que estruturou em cima de uma aliança militar composta originalmente pelos Estados Unidos, França, Bélgica, Canadá, Países Baixos, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Noruega, Finlândia, Itália e Portugal. Então, a OTAN foi criada a partir desse sistema. É óbvio que a OTAN foi uma reação ao Pacto de Varsóvia, mas vamos continuar. Posteriormente, tornaram-se aliados a Alemanha Ocidental, a Grécia e a Turquia, fechando o círculo de confronto Oeste-Leste. Texto 1. Os Estados Unidos, o 2 agora. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, no ano de 94, assinaram o Memorando de Budapeste, que comprometia a garantir a independência e as atuais fronteiras da Ucrânia. Neste documento, a Ucrânia abdicava do terceiro maior arsenal nuclear do mundo, abdicava, ou seja, deixava de fazer,
mantido após o fim da União Soviética. Correto? Isso. Vamos observar se tem uma questão correta. E a 3, em 55, houve um evento crucial, realizando-se o primeiro teste nuclear soviético no deserto da Namíbia. Era o início da corrida nuclear entre as duas potências. Tá? Em 19 de agosto de 91, setores conservadores do Partido Comunista e das Forças Armadas Soviéticas sequestraram Gorbachev, né, o líder da União Soviética, numa tentativa de restabelecer o modelo anterior, perestroika glasnost. Entretanto, Yeltsin mobilizou a população de Moscou e de Leningrado, conseguiu frustrar o golpe de Estado, fortalecido o dirigente russo proclamou a independência da Rússia e das demais repúblicas. Quando Gorbachev foi libertado, a União Soviética não existia mais. Em seu lugar, surgiu a Comunidade dos Estados Independentes. A questão 4, se você for observar, tem algumas, né, umas ingerências que praticamente a gente pode discordar. Então vamos lá. Questão que, na verdade, a gente pode analisar. Preste atenção. A 1, né, se você for observar de maneira positiva, vamos lá, né, diz o seguinte. Em 49, diante do crescimento das tensões das relações, realmente foi criada a OTAN, né, em contrapartida ao Pacto de Varsóvia. Isso é uma realidade. E todos esses países até hoje fazem parte da OTAN. A 2, né, o Reino Unido e a Rússia, no 94, assinaram o Memorando de Budapeste, que se comprometia em relação a isso. A 3, em 55, houve um evento crucial que realizou. Então, se você for pensar de maneira positiva, olha só. A1, A2 e A4. Por quê? Porque a 3 diz o seguinte. O ano de 55, houve um evento crucial, realizou-se o primeiro teste nuclear soviético no deserto da Namíbia e inicia a corrida nuclear. Isso que, na verdade, é uma incoerência. Por quê? Porque, na verdade, em 55 ainda não havia as questões de arsenais nucleares para você fazer. Então, por isso que, na verdade, essa é uma questão que envolve uma incoerência. Agora, se você for pensar de maneira positiva, né? A número 4, a ideia desse sequestro em que o próprio Mikhail Gorbachev teve, né, restabeleceu a ideia de ser sequestrado, ele sumiu, isso tem uma inconsistência. Não foi bem o sequestro que aconteceu, né? Eu, particularmente, entraria com o processo em relação à questão número 4, né? Por quê? Porque realmente criou-se a Comunidade do Estado Independente, que foi aceita por Boris Yeltsin. Mas em nenhum momento buscou-se a ideia de voltar à perestroika e à glasnost. Tá? Então, eu questionaria, né, essa questão em relação ao gabarito, porque, na verdade, a população em nenhum momento quis trazer de volta a perestroika e a glasnost, que significava abertura e transparência, que é uma inconsistência. Mas, enfim, é questão de prova, cabe recurso. Para mim, eu entraria com recurso em relação a isso. Tá? 37. Sobre a crise econômica norte-americana de 29, chamada crise de 29, né, crise do capitalismo liberal, e suas consequências, é incorreto afirmar. O crash de Wall Street, a quebra da bolsa, os empréstimos norte-americanos, provocando uma reação em cadeia que parecia incontrolável. A falta de crédito fácil e de curto prazo reduziu tanto o investimento quanto o consumo. Né? Praticamente está meio, né, coerente. O New Deal, pós a queda da Bolsa de Nova York, quer dizer, foi um novo acordo, foi um programa de ação executado pelo governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, que é uma verdade, dos Estados Unidos, entre 33 e 45, com o objetivo de resgatar o crescimento econômico interrompido pelo crash de 29. Até então, vamos lá. A busca de uma política econômica que amenizasse os efeitos causados pela Grande Depressão de 29 levou os americanos, os Estados Unidos, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França, o Japão e outros países a adotarem diferentes programas de ação que a curto prazo lhes desenvolvessem a prosperidade que haviam conhecido antes de 14, antes da guerra, Primeira Guerra Mundial. Alguns desses governos encontraram na militarização o meio de reanimar as fábricas e absorver desempregados. Questão que envolve, inclusive, o totalitarismo, né? O nazifascismo. E a letra D, o governo americano não se preocupou com os efeitos da crise no campo social. O Pharmacy Security Administration, um órgão público, contratou uma equipe de fotógrafos para que registrassem a prosperidade de vida da população após a recuperação econômica de 29. Então, se você for pensar de maneira positiva, a questão incorreta é qual? Olha só, preste atenção. Todas elas fazem relação justamente a quê? A crise de 29.
né? Recuperação econômica, o New Deal, a questão do crash da Bolsa, os americanos investem na produção do Estado, isso tudo realmente é uma verdade. Agora, o governo americano não se preocupou com os efeitos da crise do campo social? É óbvio que se preocupou. Tanto que investiu 90% depois, mais tarde, na produção, inclusive, voltada para o campo, para tentar amenizar um pouco a crise, dando, inclusive, linha de crédito. Então, a resposta correta, que na verdade era para você marcar incorreta, era a letra D. Ok? 38. Sobre o movimento iluminista, é incorreto afirmar movimento liberal e burguês criado a partir do século XVIII, que teve como construção as políticas de razão, tudo isso, tá? Anti-absolutismo, vamos lá. Em seus escritos, os pensadores iluministas insistiam que somente a partir do uso da razão os homens atingiriam o progresso em todos os sentidos. A razão permitiria instaurar no mundo uma nova ordem, caracterizada pela felicidade ao alcance de todos. Universalidade, individualidade e autonomia eram lema desse projeto civilizatório proposto pelos filósofos. O que vocês acham dessa questão? Incorreta? Vamos ver as outras. A primeira corrente de economistas a criticar política mercantilista surgiu na França. Dela faziam parte pensadores iluministas de renome como François Quesnay, o Marquês de Mirabeau, Dupont de Nemours, Robert Turgot. Esse grupo ficou conhecido como Escola Fisiocrata da Teoria Econômica. Da teoria econômica, tá? Por que eu falo isso? A fisiocracia, na verdade, dizia o seguinte: o homem só chega à riqueza através da agricultura. Em contrapartida, Adam Smith, que foi um dos pensadores precursores do iluminismo, que dizia que a riqueza do homem vinha através do trabalho. François Quesnay falava que a riqueza vinha pela agricultura. Tá? C. O movimento iluminista, em vez de teocentrismo medieval, reservou o centro-universo ao homem. Este passou a desenvolver a sua capacidade de descobrir as verdades por conta própria de crescer material e espiritualmente a fim de deixar sua marca no mundo. O homem passou a construir as coisas à sua imagem e semelhança e resgatou os valores da antiguidade clássica. Vamos ver a D. Essa aí tá meio, incorreta. Mas vamos lá. Na Europa do século XVIII, surgiram regimes políticos associados ao despotismo esclarecido, caracterizando-se por utilizar ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. O despotismo foi uma teoria absolutista que usava o iluminismo para se disfarçar. Então ele está pedindo a questão incorreta. Você pode observar que se o iluminismo é a razão, é óbvio que a letra C fala sobre teocentrismo e a capacidade de descobrir a verdade espiritual, resgatando a cultura clássica. Isso é renascimento. Pelo amor de Deus, nunca confundir iluminismo com renascimento. Renascimento é século XVI, tem a ver com antropocentrismo e humanismo. Iluminismo é século XVIII, tem a ver com razão e ciência. Isso são condições relativas a esse processo. Ok? E 39, leia o texto. Fábrica, nosso dia vai chegar. Teremos nossa vez, não é pedir demais. Quero justiça, quero trabalhar em paz. Não é muito o que lhe peço. Eu quero um trabalho honesto em vez de escravidão. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance, de onde vem a diferença temperada a ferro e fogo. Quem guarda os portões da fábrica? O céu já foi azul, mas agora é cinza, o que era verde aqui não existe mais. Quem me dera acreditar que não conhece nada de tanto brincar como fogo. Que vem o fogo então, esse ar deixou minha vista cansada. Nada demais. Bonito texto. Com base na letra da música, podemos relacioná-la a interpretá-la como crítica da fábrica, poluição, Revolução Industrial. Europa, Inglaterra, pioneira na Revolução Industrial. Ela foi a primeira a fazer uma revolução e essa revolução caracterizou o início da formação do capitalismo liberal. Tá? E, basicamente, a gente começa então a entender como que a sociedade passa a pensar de maneira positiva em relação ao capitalismo. 40. Durante mais de 100 anos, parou uma onda de mentiras sobre a Guerra do Paraguai, que aconteceu no segundo reinado. Tá? Junta-se a essa onda de mentiras um silêncio criminoso, procurando ocultar de todas as formas possíveis o que foi aquela guerra, o que representou para os povos envolvidos e principalmente como
por sua causa, o Brasil e a Argentina, levando o Uruguai de contrapeso, ficam definitivamente colonizados pelo capital inglês, chamado de Tríplice Aliança. Apesar de sua transcendental importância histórica, ela foi uma das causas fundamentais da queda do Império, apesar de a Guerra do Paraguai ser o marco mais importante da nossa história e que mais repercussões teve para o povo brasileiro. Faz-se silêncio ou mentem-se sobre a Guerra do Paraguai. Tá? Com base no texto, nos conhecimentos sobre as motivações que levou à Guerra do Paraguai e as consequências após o conflito, considere as afirmativas a seguir. O Paraguai rompeu violentamente uma estrutura de dominação econômica. Carlos Antônio Lopes enfrentou os métodos britânicos e promoveu o progresso paraguaio sem precisar de uma atenção dos financiamentos ingleses. Seu método foi simples, trouxe no exterior todos os técnicos que o mais precisava para implantar a base de seu desenvolvimento industrial. Isso aconteceu realmente? Né? Solano Lopes fez isso, Carlos Antônio Lopes? Vamos ver se isso realmente é coerente, até porque existia um interesse inglês naquela região. A Argentina e o Brasil tiveram que fazer a guerra. Latifundiários e burgueses, beneficiados do imperialismo econômico do Plata, ou região da Prata, fizeram a guerra por um só motivo: defender os interesses econômicos dos ingleses, que os sustentava, devolvendo-lhes de migalhas do que roubava dos povos que iriam sacrificar-se. Até porque teve os voluntários da pátria, né? A Guerra do Paraguai aconteceu porque Solano Lopes queria coroar-se imperador da América e abrir o comércio do mundo, os mais variados produtos dos trópicos e rios navegáveis para serem explorados. Realmente isso é uma verdade. Em 1868, Assunção já tinha sido tomada e saqueada pelos soldados brasileiros. Já havia um governo títere imposto e o Paraguai estava sendo retalhado e entregue ao imperialismo internacional. Mesmo assim, Francisco Solano Lopes continuou a desesperadamente resistência, porém foi preso e exilado para a Inglaterra. Então, se você for observar, A1 e A2 realmente estão corretos. Por quê? Vamos lá, voltando. A1, o Paraguai rompeu a estrutura com a Inglaterra econômica. Por quê? Porque praticamente você observa que ela é uma região de desenvolvimento. E ela não dependia do próprio capital inglês. E a Argentina e o Brasil tiveram que fazer a guerra porque os latifundiários, a burguesia do imperialismo na época bancou a guerra. Por quê? Porque tinha interesse inglês aqui dentro e basicamente era um sacrifício manter o Paraguai ainda com uma ameaça positiva em relação ao Brasil. Ok? Então a resposta correta, A1 e A2. Tá? É importante sabermos que a prova realmente teve algumas incoerências, né? Mas basicamente o estudo e a leitura de textos será super importante para você começar a avaliar principalmente o que você vai responder. Até mesmo no que diz respeito à leitura de história, porque depende de muita leitura e basicamente de livros, tá? É importante nós sabermos isso, porque a partir de agora as provas vão vir com bastante textos e é importante você analisar isso de forma muito coerente. Agradeço a você pela atenção, muito obrigado, tá? Até a próxima.